Esse aí de boa noite, Paulo. Vamos fazer a constelação sim, Adriana. Eu vou até explicando hoje qual que é o objetivo da live de hoje, aproveitando aqui, deixa eu só tirar o som. Espera só um minutinho. Eu vou contar um pouco, não da minha história de trabalho da constelação, embora ela esteja relacionada, porque hoje eu trabalho com isso, mas é contar um pouco da história eu como cliente, né? Como eu vivenciei alguns processos relacionados com essa ferramenta, né? Ou técnica, como as pessoas querem dizer, né? Aí fica a critério de cada um. Alguns usam ferramentas, enfim. Como que foi a constelação na minha vida? Eu vou contar isso, contar um pouco essa história, e aí a gente vai fazendo um link com algumas percepções que eu tive. E eu acredito que essas. Boa noite, Fabi. Essas percepções que eu tive, elas podem fazer sentido para a maneira que se trabalha hoje em relação a esse tipo de trabalho, né? As constelações de uma forma geral. De repente, que insight que você tem na época, quando você faz, até porque muita gente fala muita coisa. Alguns chamam até, né, hoje tem muitas críticas em relação à constelação, alguns falam, é pseudociência, né, porque não tem comprovação científica, enfim, tem vários discursos, e como é algo que é uma terapia onde as pessoas vivenciam processos, e cada caso é um caso, e aí se baseia-se muito nos livros do que o Bert Hellinger escreveu, que também são relatos de constelações, workshops, vivências, e foram transcritos nos livros, às vezes deixa um pouco as pessoas confusas, então elas vão às vezes para uma linha, às vezes esotérica, que não é o caso da constelação, né? Por isso que eu gosto de trazer, mesmo que seja de uma forma estruturada, às vezes não dá tanto para estruturar, porque a gente tem que aprender a sentir, a gente tem que aprender a sentir e a confiar no que a gente acredita. Então a gente escuta pouco aqui dentro, né? A gente escuta pouco a nossa intuição. A gente confia pouco às vezes na gente mesmo. A gente tem que confiar. A gente tem que acreditar. O corpo fala com a gente, inclusive, né? A gente não fica doente, não é à toa. Porque o corpo fala com a gente. Então, quando a gente vai passar por determinados processos na vida, ou a gente vai buscar uma ajuda, a gente tem que confiar no que a gente diz. Às vezes a nossa intuição está falando, não é por aqui. Só que às vezes a gente fica lá, né? Às vezes a gente está lá nos processos nossos difíceis, né? Desafiadores, a gente fica lá buscando coisa, né? Então a gente vai ali e às vezes nem era bem aquilo que eu queria fazer, mas alguém falou que eu tinha que fazer porque era bom. Só que às vezes o bom para outra pessoa não é o bom para você. Então a gente tem que aprender a sentir. Quando a gente vai fora dessa intuição, né, fora dessa de ouvir aqui dentro, a gente vai às vezes cair em umas coisas e falar, não tem nada a ver comigo. E pode ser, né? Eu trabalho hoje com a ferramenta da constelação, entre outras terapias que eu acabei incluindo aqui. Só que a pessoa tem que sentir se aquilo ressoa com ela. Pode ser que para ela não faça sentido, tá tudo bem também. Nós somos adultos, eu falo muito isso, né? Que a gente tem que colocar o adulto para falar com a gente, né? O que meu adulto faria? Lembra o exercício, né? Que eu falei? A gente tem que ir lá e perguntar: o que meu adulto faria? Porque às vezes a gente está lá na dor, nesse sentimento, vem a criança e começa a gritar, a criança nossa interna, e ela grita muito. Então eu tenho que perguntar: o que o meu adulto faria? Não, meu adulto não faria isso agora. Ou então o meu adulto tá com medo, mas de onde vem esse medo? O que ele está sentindo? De repente é um medo, só que um passo que eu dou é um enfrentamento. Então pode ser que eu tenha que fazer um processo de terapia, uma psicoterapia, enfim, qualquer terapia que faça sentido para você. Então acho que isso é importante. A gente tem que aprender a se ouvir. A gente é a nossa principal ferramenta e a gente tem que deixar as coisas acontecerem também um pouco. Vou contar aqui a minha história, né? Né, Adri? Você falou com muita dor e autoconhecimento. Às vezes a gente aprende na dor. O autoconhecimento, eu falei até na semana passada na live, né? É como se a gente pode fazer um preventivo. Então a gente pode, antes da gente precisar sofrer, a gente vai lá e busca recursos, busca ferramenta, vai se conhecer, porque embora seja difícil, a gente vai vivenciar algo, né? Vai ser difícil, mas a gente vai prevenir esse sofrimento que a gente vai sentir que a Adriana está falando um pouquinho aqui, né? E isso daqui que você está falando, né? Quando a gente está na criança e vai fazer um processo desse de constelação, por exemplo, que é profundo, às vezes a gente não consegue ter a percepção real, porque a criança, às vezes, ela não tem recurso suficiente para lidar. Quando ela não tem recurso suficiente para lidar, ela grita ou então ela fica mal, enfim. Então ela precisa fazer esse processo. Vou falar aqui um pouquinho da minha história rapidamente, não vou tomar muito tempo nesse sentido, e vou fazer uns links aqui
E no final a gente vai fazer uma dinâmica diferente, tá? Então, se vocês tiverem fácil, pegar um papel e uma caneta, vai ser bom anotar. Um papel e uma caneta se estiver fácil. Se não, você sente e lembra mentalmente, não tem problema também, tá? Isso aí, Adri. Eu vou contar um pouquinho também disso que você está me falando, da minha história em relação à terapia e tudo mais, psicoterapia. Então vamos lá. A minha história com a constelação como cliente, que esse é o objetivo principal. Quando eu conheci a constelação, na verdade eu conheci em 2000. Na verdade eu até falei outro dia de um leader training que eu passei quando eu tinha 23 anos, então foi em 2000, começo dos anos 2008, eu acho. Eu fiz esse processo muito profundo do leader training e eu tenho certeza que algumas técnicas de constelação já se usava ali. Então foi o meu primeiro contato. Por quê? Porque a gente ia muito nas raízes, né? Muito no pai e mãe. Então aquilo ali foi forte para mim. Eu até contei essa história em, acho que 2 lives atrás. Então foi muito forte para mim, essa minha reconexão com meu pai foi muito importante, foi dali. Então eu até mudei agora falando, né, que o meu primeiro contato na verdade foi lá. Só que eu não entendi o que era. Quando eu fiz outros cursos bem parecidos com esses e tal, eu tinha uma empresa que eu tenho muito respeito, né, que a Quatro Tempos chama, o Frois, né, minha família que conhece, também fez alguns treinamentos lá. Eu fiz outros treinamentos, aí eu lembro que o primeiro treinamento que eu fui lá chamava Quebrando as Amarras, então eu queria quebrar as amarras, eu era tudo assim, né? Buscava terapia, um monte de coisa, porque eu queria quebrar as amarras. Vou contar um pouco aqui do que talvez eu queria me quebrar, né? Talvez eu precisava me quebrar para depois eu, né, expandir. E aí eu fiz um curso, depois de Quebrando as Amarras, depois de um tempão. Em 2012 eles lançaram um curso que eu achava que chamava, olha só na minha cabeça, eu achava que chamava Revolução Ancestral. E quando eu olhei aqui, entrei no site hoje, chama Raiz Ancestral. Olha só, eu já achando que era uma revolução, e de fato é uma revolução. Quando eu fui entrar nesse curso, também eram 3 dias, né, esse treinamento, ficava num hotel. A gente tinha que levar as fotos da nossa família, então os avós, os pais, enfim, irmãos, todo mundo. A gente fazia o que a gente chama de genograma, alguns de vocês conhecem. Então o genograma é a nossa árvore genealógica, então da onde eu vim. E a gente fazia várias vivências olhando para aquela árvore. Eu, na verdade, vou ser bem sincero, eu não entendi muito bem, o Freud me perdoe, mas assim, eu não entendi muito bem o que eu estava fazendo. Era vários processos de constelação, eu não entendia o que era. E aí eu fui só que eu era muito de me jogar também nas coisas, porque eu tinha algo que eu precisava, né, eu queria. E aí eu fui fazendo, né, fui fazendo a constelação, era várias constelações, entrava em vários processos. Eu olhava muito para aquelas imagens, foi muito profundo, porque quando a gente se conecta, né, com a nossa origem, é realmente transformador e profundo. E desafiador também, né, porque vem várias coisas junto aí. Eu não entendi muito bem na época o que era, mas eu vi que eu me senti bem, foi transformador, terminei lá os 3 dias, estava super bem. O que eu constatei lá? Eu vi muito a minha avó materna. Minha mãe está até aqui, né, eu já até contei essa história. Então, assim, eu vi muito a minha avó materna naquele processo em 2012. Só que não foi muito claro para mim porque que eu tanto visualizei, me conectei tanto com ela naquela ocasião. Passou, minha vida foi seguindo. Eu fazendo terapia, eu fazia psicoterapia. Eu tava até falando com a minha mãe e com a minha irmã essa semana, né? Quantos anos eu fiz psicoterapia, foi muito bom para eu chegar onde eu cheguei. Só que eu ficava muito. Tinha um fator assim que eu precisava ir lá falar sempre, mas embora é muito importante fazer, principalmente nesses processos, nenhuma técnica, ferramenta substitui outra. Então a psicoterapia a gente está falando de doenças, né, de saúde mental. Então muitas vezes você vai precisar ir para uma psicoterapia, mesmo sendo difícil para você ter recurso para lidar com um processo de repente mais profundo, como uma constelação, onde é uma coisa mais rápida, e você vai ter condições de lidar com aquilo, recursos para lidar. Hoje eu falo super abertamente sobre o assunto, mas foi durante muitos anos muito desafiador para eu lidar, por exemplo, com o fato de eu ser homossexual. Então era muito difícil para eu lidar. E eu ficava na terapia dando vários círculos. Por quê? Porque, enfim, só quem é, né, sabe como que funciona, o peso que a gente carrega em relação a isso. E eu ficava dando círculo. Eu ia, voltava, e eu não conseguia sair do lugar em relação a esse tema. Por quê? Porque eu era de uma família. Eu contei também isso numa outra live, né?
Eu fui de uma religião, eu era testemunha de Jeová, então era uma religião bem restrita, onde aquilo era errado, então tinha um peso muito grande. Claro, eu vivi, né, nasci nos anos 80, então era outra geração, a gente cresce com aquela coisa, né, então tudo é errado, que também vem um pouco da religião, de uma forma geral. Então eu tinha esse peso, né, de carregar isso, falar, não, estou fazendo coisa errada, né? Então eu tinha esse peso dentro de mim. Eu fui lidando com isso na terapia várias vezes. Não foi esse não era o tema central da minha vida, obviamente, né? A gente vai lidando com várias coisas, mas esse era um ponto que me chamou muita atenção. Vou fazer um link com a constelação. E eu ficava assim, né? Era difícil para eu lidar e eu trabalhava e eu não falava para ninguém que eu era um saco. Era bem ruim viver assim, né? Era pesado para mim. E a psicóloga, obviamente, né, quando eu estava trabalhando, só que assim, eu já estava bem com aquilo dentro de mim, que é a primeira coisa é você estar bem com você. Só que chegou num ponto que eu queria expor um pouco mais, mas já não tinha exposto. E ela via essa minha coisa, né, de ficar, nossa, como que eu lido com isso? Só que eu não conseguia sair do lugar, então eu ficava sempre rodando e ela sabia que a partir do momento que eu encarasse isso de uma forma diferente, ia ser melhor para minha vida, né? Ia viver mais tranquilo, né? E realmente é assim que funciona. Hoje eu tenho total, né? Tô falando uma live sobre isso, né? Então, assim, é um caminho que a gente tem que colocar. Eu vou fazer uns links com isso que faz muito sentido com a constelação. Aí, acho que foi em 2017, 5 anos depois de eu ter feito esse curso da Raiz Ancestral, eu fui fazer uma constelação. Essa minha psicóloga, ela era super aberta, diferente de alguns psicólogos que não gostam de constelação. Ela, pelo contrário, ela fez curso, ela gostava muito, usava nos atendimentos alguns movimentos. Então eu também já estava inserido ali, eu já sabia o que era constelação, já tinha pesquisado, aí eu já sabia mais o que era. E aí ela falou assim, por que você não faz uma constelação para olhar para esse tema, né? Já que estava lá, eu estava tão emperrado nesse tema, né? Era difícil para eu lidar, não sabia como lidar. Ela falou, por que você não faz uma constelação? E eu fiquei assim, quer saber, vou fazer. Aí fui fazer a constelação. Aí fui lá com a consteladora, coloquei esse tema. Eu falei assim, olha, é difícil para eu lidar com essa questão da homossexualidade, desse peso, tal. Coloquei, esse era o meu tema. Eu nem lembro se eu coloquei dessa forma, mas era esse o meu tema, né? Eu precisava sair daqui, né? Precisava sair disso aí. Aí, ok, fiz a constelação, fiz uma constelação individual, onde ela colocava uns bonecos. E aí eu comecei a olhar, é um processo que a gente entra numa ressonância. Então, assim, é uma energia, uma ressonância. Então, eu entro em contato com a ressonância, porque quando a gente tem um grupo de pessoas reunidas, e a gente está falando de família, você se conecta com aquela energia. Essa ressonância, ela não tem tempo e espaço. Então, você consegue se conectar com ela, de forma bem resumida. A gente ainda está descobrindo mais sobre esse tema de forma científica ainda. Tem muitos estudiosos que falam sobre isso, mas é por isso que a gente se conecta, seja num boneco, né, ou seja num representante, consegue conectar. Ele não vai, como é que eu posso explicar? Ele não vai chegar e vai ficar igual ao seu pai, fazendo o trejeito do seu pai, da sua mãe. Ele vai se conectar com aquela energia, ou seja, com aquele sentimento, com aquela sensação, e vai te dar uma informação, porque é essa informação que você precisa, na hora ali. E aí ela fez, tal, tal, tal. Aí eu senti, né, nossa, era um negócio assim, que era aqui, né? Chorei, enfim, tal. E quem que eu conecto? Com a minha avó. Aquela que eu vi lá em 2012. Ela tinha falecido já. Não fazia muito tempo, em 2012. E eu reconectei com ela naquele atendimento. Eu também vou falar bem honestamente e com todo respeito aos profissionais que eu sempre tenho e que eu aprendo muito. E eu também não fazia dessa forma antigamente. Então, assim, para ela estava muito claro, para mim não estava. Então eu fiz lá o processo, entrei em contato com a minha avó, e aí eu senti ali com ela, mas eu não entendia muito bem o que era exatamente aquilo, mas eu sou assim. Eu acredito que aquilo vai fazer um bem, não vai fazer mal. Então, quando eu acredito que algo vai ser bom, eu não preciso entender. Eu falei, isso aqui vai me ajudar. Então, eu tinha muito essa determinação, porque aí o meu adulto já falava bastante para mim, falava assim, se tá falando que é bom, o profissional falou que é bom, eu vejo que muita gente se beneficia com isso, vamos. Então eu peguei e fui, mas eu não entendi muito bem. E aí ela falou pra mim, só que ela falou algumas coisas que aí começou a me cair a ficha. Aí o que aconteceu? A história da minha avó. Ela ficou grávida da minha mãe, que inclusive está aqui na live, com 17 anos, 16 para 17 anos. Então era adolescente.
Então imagina naquela época você ficar grávida sem casar. Então era um peso muito grande, né? Então ela carregava esse peso. O que ela tinha de preocupação? É uma preocupação forte com o outro, porque ela é de uma cidade pequena naquela época. Ela estava assim achando que, né? Ela estava muito preocupada, era muito pesado ela lidar com isso. Algo que as pessoas sabiam, mas ela queria esconder. Ai, ó, coloquei até a música sem querer aqui, ó, que doido. É o vó. E assim, tinha algo que todo mundo sabia e ela queria esconder. E olha que padrão parecido com o meu. Então, assim, eu tava, né? Eu sabia, e todo mundo sabia, externamente, e eu que não estava querendo lidar com aquilo, eu não estava querendo aceitar. Então, a minha avó também não queria aceitar que aquilo estava acontecendo com ela, uma gravidez aos 17 anos, tão nova. Olha o link que tinha comigo. Eu tinha um link forte com ela. Só que na hora, assim, não entendi muito bem que era isso. Eu demorei bastante tempo para fazer esse link, que na verdade eu não estou constelando a minha avó, eu não estou constelando o meu pai, eu estou entendendo o que acontece comigo. Então essa ferramenta ela me ajuda a me conhecer. Ou seja, olha o padrão que tinha da minha família, uma preocupação excessiva com o outro, né? Então assim, se eu não estou dentro das normas, né? Então assim, se eu não estou dentro da regra ali, né, de ficar grávida antes de casar e não ter casado, isso tem um certo peso e eu estava repetindo a mesma coisa, né, lidando com aquilo. E uma gravidez é uma coisa muito bonita e é isso, né? Veio minha mãe, olha que maravilha. Então assim, é algo bonito que a gente mais ele veio com peso. Para mim também, a minha essência, eu sou essa pessoa, isso não interfere em nada quem eu sou. A minha orientação sexual, né? Isso sou eu, isso não é um problema. Entende? A gravidez também não é um problema. Ela pode ter vindo em condições adversas e ter gerado algumas coisas. Eu posso ter nascido numa época onde ainda tinha um certo peso, lidado com algumas situações, onde aquilo foi difícil para eu entender e aí se tornou um peso, mas o que eu sou não muda. Né? A minha essência aqui dentro nunca vai mudar. Esse sou eu. Desse jeito. Minha avó era aquela pessoa desse jeito e ela passou aquilo. E eu demorei para entender que essa era a minha ligação com ela, né? Que eu não estava fazendo uma constelação ali para resolver o problema da minha avó. Na verdade, eu estava ali entendendo o que estava acontecendo comigo e tirando o peso que aquilo poderia representar para mim. Realmente, depois que eu passei por um processo desse, ficou mais leve para mim. A partir dali, eu comecei a lidar bem melhor com essa situação. Primeiro, me aceitando, né? Genuinamente. Porque eu não tinha ainda uma aceitação, porque vinha aquele negócio, fantasminha dentro de mim. Então eu comecei a me aceitar de uma forma plena. E essa era a conexão que eu fiz com a minha avó. Lá atrás, quando eu fiz o primeiro, lá em 2008, eu fui numa questão da minha origem, né? Com meu pai, enfim, com a minha mãe, no meu nascimento, etc. Então, assim, eu fui lá e fiz essa ressignificação na minha vida, né? Para que eu não carregasse pesos que não eram meus. Né? Então eu consegui fazer essa separação. É isso que a gente consegue linkar através desse tipo de processo. Foi muito, muito, muito interessante ter essa compreensão. Eu, hoje, pensando sobre isso, eu acredito que a gente pode auxiliar, né, fazer essa ferramenta para o cliente. Eu não trabalhava assim, a Adriana fez constelação comigo há um tempão, ela até colocou assim. Eu também deixava a pessoa concluir por ela, digamos assim, eu entendia, mas eu concluí por ela. Eu também não continuo concluindo, mas eu faço hoje uma leitura melhor. Eu ajudo, né? Eu sou um facilitador. Eu posso facilitar com... Se ela tivesse falado para mim, né? Ela não fez errado, ela fez tá tudo certo. Mas de repente, se ela tivesse me explicado um pouco melhor isso, falando assim, olha como é que você tá aqui. Você tá aqui, ó, junto com a sua avó, ou seja, você tá repetindo o padrão dela. Então você tá carregando um peso que você não precisa carregar, tá tudo certo. Fala para ela que tá tudo certo, que ela tá bem, você também tá bem. Um exemplo. Talvez se ela tivesse falado isso para mim lá naquele atendimento, eu já teria caído essa ficha logo de cara. Então teria sido um processo mais fácil para mim, para eu entender. Eu comecei a depois ir montando algumas peças e falar assim, pera, por que a gente não pode falar? Por que eu não posso chegar para o cliente e colocar de uma forma que ele entenda o que ele está fazendo ali? Então eu tive essa percepção com a minha própria história, com a minha própria experiência. Em 2018, 17 para 18 ainda, eu fiz um processo de coaching, e o coaching usava, já contei isso também, ele usava processos sistêmicos, e eu tinha uma questão no trabalho muito forte, né, de
de estar passando por cima de forma inconsciente. Eu passava por cima dos meus chefes e ali eu percebi que eu estava fora de lugar e por isso eu estava tendo muitas dinâmicas. Boa noite, Val. Muitas dinâmicas difíceis no trabalho, porque eu estava ocupando um papel que não era meu, porque eu estava querendo ajudar, só que isso estava sendo ruim para mim, estava um peso. Então aquela constelação também me ajudou muito a entender que eu tinha que ficar no meu lugar e que do meu lugar eu vou para o outro. E eu não tinha essa compreensão, mas eu não fazia por mal. Então eu entendi também como que uma dinâmica corporativa, empresarial também impacta. Ali eu já também entendi. Eu não tinha feito constelação organizacional até então, né? Porque eu fiz a formação, a primeira, em 2018. E ali eu entendi que quando a gente trabalha com pessoas... Boa noite, Fátima. Quando a gente trabalha com pessoas, né, um sistema é composto por pessoas. Então, assim, uma empresa, ela só é viva porque existem pessoas, e existiram pessoas também que foram importantes para que ela chegasse, estivesse viva ainda hoje. Então, assim, tem grupo de pessoas, essa ressonância também existe. Então, eu também consigo trabalhar isso e entender onde está meu lugar, né? Como que eu estou profissionalmente? Eu consigo ir lá nessa questão. Eu comecei a... Eu, na verdade, lidei... De novo, eu quis dar uma limpada, porque eu sou desses, né? Então, eu tinha tido essas compreensões em relação à homossexualidade e tudo mais, desses pesos. Eu quis ir no coaching falar disso, aí depois, no final, acabei indo para essa parte do lugar que eu estava errado. Tá tudo certo e eu aprendi. Fiquei com essa informação, né? Essas duas coisas ali. Quando eu fiz o processo de constelação, né? A formação, você faz muita... A primeira que eu fiz, né? Você faz muitas constelações, né? O tempo inteiro tem constelação. É bem forte, muito bom. Você vira do avesso. Então você vê todos os setores da sua vida, dinheiro, profissão, né? E tinha um tema, homossexualidade lá na formação. E aí eu peguei e falei, quero fazer. Aquilo também foi um pouco forte para mim, ainda bem que eu estava preparado para lidar. Porque ficou colocando também essa questão como um problema. Se eu não tivesse trabalhado os meus outros pontos, talvez eu teria ficado um pouco assim. Encarado como se aquilo fosse... A Aline tá, a Aline fez a formação comigo. Eu teria encarado aquilo como um problema. Talvez a forma que foi colocada para mim naquele momento, por exemplo, de uma representação de alguém do sexo oposto no sistema anterior, ficou um pouco... Não ficou muito claro. É um tema muito profundo, que inclusive eu, né, estando aqui, posso ajudar as pessoas a entenderem um pouco melhor. De repente ela não precisa ir nisso, porque senão ela vai achar que aquilo é um problema, né? Ela não precisa ter um tema homossexualidade, tem que ter um tema aceitação, né? Aceitar como você é. Se você é um homem, uma mulher, sua orientação, você tem que se aceitar. Eu acho que esse é o principal tema. E se você tem dificuldade de lidar com aquilo, vê os pesos de onde que vem. Né? Vamos suavizar como você lida com isso, não colocar talvez o tema da homossexualidade seja um problema. Por isso que muitas pessoas criticam a constelação hoje em dia pela forma que é colocada. E tem que ser colocada de uma forma mais suave nesse sentido, porque o ser humano é complexo e tem vários caminhos que ele pode lidar com a mesma coisa. Então a gente tem que aprender e entender que às vezes não é bem essa questão, ele pode estar realmente carregando um peso. Se ele conseguir sair leve, né, e falar assim, não, tá tudo bem comigo, e é isso, né? Ele vai estar bem, ele vai se aceitar plenamente do jeito que ele é. E isso não tem diferença nenhuma, né? Até porque, por exemplo, se a gente for pensar que a gente tem novas formas de viver a vida, viver o amor, a gente também tem que se expandir um pouco mais, né? Porque as pessoas, elas vivem o amor de diversas formas, que a gente ainda não sabe. Então, se eu colocar ali muitas coisas engessadas numa caixa, é um pouco perigoso e a pessoa pode sair um pouco confusa e ela sai fora do amor, né? Fora da essência. O objetivo é trazer a pessoa para a essência. Se ela se aceitar, ela volta para a essência, ela volta para o amor, ela volta para o que conecta, ela tem sentido para a vida. É por aí, minha percepção, hoje em dia trabalhando com isso. Então hoje, como que eu faço? Quando a pessoa vem me trazer uma questão, eu falo, qual que é o tema que você quer ver? Então eu vou no tema que a pessoa quer trazer, então a gente acorda o tema que ela vai trazer, o que ela espera olhar para aquele atendimento, porque ela não pode entender que ela vai resolver tudo ali. Né? Embora a gente coloque muita coisa porque é necessário, ela precisa estar dentro do tema. Que pode ser relacionamento, trabalho, enfim, questões, né, pessoais,
como ela se sente, como eu falei, é uma questão de aceitação, estou me sentindo meio pesado no trabalho, não sou promovido, coisas desse tipo. Então a gente combina o tema e o que ela espera olhar. Então de repente ela fala assim, eu quero entender por que de repente eu estou repetindo um padrão, por exemplo, tem o mesmo tipo de relacionamento. Então toda vez encontro o mesmo homem, a mesma mulher, enfim. Então eu preciso entender, se isso está me causando um sofrimento, é um bom tema para se olhar. E o que a pessoa se espera dali. E aí quando, né, ela entende todo esse processo, a gente vai falar um pouco da família dela. Então hoje, antigamente eu não fazia muito isso, hoje eu pergunto mais. Eu quero entender melhor de onde veio, como que é as histórias. Porque aí eu começo a me conectar com essa história junto com o cliente. E eu vou aprendendo ali e vou formando algumas hipóteses que pode ser. Isso me ajuda como uma ferramenta para entender o que está acontecendo e eu conseguir facilitar de fato. Após esse processo, aí eu coloco, sabe, os bonequinhos, né, que a gente coloca lá os elementos, já mostrei algumas vezes aqui, que aí a gente faz a constelação em si, aí a gente vai entender. Hoje eu também faço uma leitura ali como que está no campo, né, se está lá atrás, se está no passado, se está longe, para ficar mais claro para a pessoa, né, o que ela está fazendo ali. Claro que ela pode de repente vir com um tema e ser mais profundo. Só que eu vou colocar como objetivo o tema que ela trouxe. Então, se ela trouxe trabalho, eu não vou para o relacionamento amoroso, para alguma questão de traição, não vou fugir do tema. Se ela quiser fazer um tema de relacionamento, vamos fazer relacionamento. Então, eu não vou fugir do tema. Eu vou olhar. Pode ser que tenha uma coisa mais profunda, porque ela precisa entender que aonde que vem essa questão, né, de que lado que tá pai e mãe, o porquê. E a gente vai colocando e vai fazendo os movimentos que forem necessários. Ela faz e a gente vai auxiliando nisso. E aí eu trago isso, né? Então eu trago isso, para onde você está olhando? Para o seu futuro. Qual que é o próximo passo que você consegue dar? De repente, no meu caso mesmo, né? Tá, fiz ali o processo, qual que era o passo que você poderia dar, né? Nesse sentido? Sei, né? Conversar com meu pai sobre isso, sei lá. Poderia, né, falar alguma coisa, sentir isso. Seria legal para mim naquela época, se eu fizesse dessa forma, né? Então a ferramenta fica mais completa na minha visão, para que eu possa ajudar a pessoa a entender o que ela está fazendo ali. E também compreender que algumas questões é importante ela ir para uma terapia depois, né? Uma psicoterapia ou qualquer uma que seja, mas que ela entenda, né? Por exemplo, eu não posso achar que numa constelação eu vou lhe dar uma depressão. Eu posso entender se existe um padrão repetitivo que vem a depressão, da onde que vem, trazer uma luz para isso. Porém, eu não vou vir aqui tratar a depressão. Ela precisa procurar, né, uma ajuda profissional, onde ela vai fazer um acompanhamento para que ela lide melhor com essa depressão. Ela pode já ali entender, ficar melhor. Porém, não é isso que a ferramenta traz. A ferramenta ela traz uma luz, né, um conhecimento. Eu vou entender o que acontece. O que eu posso fazer numa situação dessa? Dar recurso para o cliente. Então, assim, você consegue ter recursos para lidar com isso. E às vezes, quando você está no seu adulto com recurso, você vai fazer o movimento necessário de ir até um psicólogo. Que às vezes você está a vida inteira tentando, né, protelando isso. Ou olhar melhor para a sua saúde. Então, isso, o recurso vai demonstrar ali no campo. Então, eu consigo dar esse direcionamento, mas a técnica não tem esse objetivo. Porque senão fica uma coisa assim, não, eu faço constelação, resolvo tudo. Não é assim. A gente tem que olhar para, claro que eu vou fazer. A partir dali eu sou adulto e eu também tenho que ser responsável pelas minhas escolhas. Então, assim, se eu constatei isso e eu achar que eu não preciso fazer um tratamento, é uma coisa também. Aí eu pago o preço que os adultos pagam para aquela ação. Também não tem uma regra para isso, mas eu geralmente recomendo que a pessoa comece a olhar, né, que o caminho do autoconhecimento, aí para quem, né, tá aqui e sabe bem disso, é um caminho sem volta, mas é muito bom. Então, assim, vai buscar ajuda para você lidar com isso. Não dá para você ir lá e achar que aquele processo vai te resolver. Eu escutava muito isso. Fiz uma constelação, não mudou nada. Mas estou eu reclamando do meu pai e da minha mãe, do mesmo jeito que eu reclamava antes da constelação. Teve efeito? Não teve, né? Você teve talvez uma compreensão do que acontecia, mas o seu padrão e ação foi o mesmo. Talvez a sua criança ainda esteja dominando a situação emocional, que você ainda não consegue olhar para o seu pai, para a sua mãe como adulto. E aí, por isso, você ainda está achando que
também a constelação vai resolver o seu problema. É igual uma criança que vem, é cuidada e alguém faz por ela. Então pode ser que entre nessa questão. Precisa entender o porquê que a pessoa também está reclamando, né? A gente sempre tem que entender aí qual que é a questão dela. Então são esses caminhos. Eu acho que eu fui amadurecendo ali, tanto nas vivências, nas constelações que eu faço. Já fiz constelação com a Aline aqui, ela é ótima. Então também tem esse olhar de explicar, de ir para o tema. Então assim, já fiz constelações com outros consteladores também para pegar outra bagagem. E eu também, claro, né? Fui fazendo outras formações também para complementar desde aquela primeira. Eu fui para a constelação organizacional, aproveitando a bagagem que eu tenho profissional, né, do mundo corporativo. E aí eu faço o link, estou aprendendo muito disso, fazendo o link porque a gente está nos perrengues profissionais aí, todo mundo, está todo mundo no mesmo barco. Então, isso estou demonstrando como essa ferramenta ela pode ajudar as pessoas nesse sentido, tanto profissional quanto ali organizacional. Então tem muitas coisas que a gente pode usar, mas a gente precisa saber o caminho e a gente precisa orientar. Eu parto desse princípio, que a gente precisa orientar um pouco. Então não é assim, faz uma constelação vai resolver, ou então não dá nenhuma informação. Fica muitas regrinhas aí que foram criadas. Não faz a constelação em tanto tempo. Eu não sei. Se a pessoa sentir que ela tem que fazer, ela é adulta. Ela sabe, ela pilota o avião dela. Então não sou eu que vou pilotar, sou eu que vou falar quanto que ela tem que fazer. Se ela sentir que ela tem que fazer outra, ela faz. A gente precisa começar a pegar as rédeas da nossa vida e assumir as coisas que a gente está a fim de fazer. E de repente, eu já fiz outras constelações que não ressoaram comigo. E tá tudo bem também, às vezes eu também não estava num bom momento, e aí fiz e tal. Significa que aquele profissional é ruim? Não significa. Significa que eu não estava ressoando com aquilo, não fez sentido para mim, mas eu quis fazer, e eu tenho que assumir isso. Eu fiz e tá tudo bem. Pode ser que eu mesmo trabalhava de uma forma diferente. Depois você vai para outro. Então você vai evoluindo, está tudo bem. Daqui a um tempo a gente vai falar outras coisas. Já vou estar trabalhando de outro jeito, que bom. Né? Então a gente precisa entender isso. A gente tem que começar a colocar o nosso adulto ali para a gente ir a respeito. Ó, Adriana, segura aí. Depois você me mandou uma mensagem privada. Aqui no meu Instagram tem um negócio do WhatsApp. Aí você me explica melhor isso, tá? Quando você... Mas, vou aproveitar aqui, que você escreveu. Sabe o que eu recomendo você? É perguntar para a sua psicóloga se você está no momento de fazer a constelação. Ela te dá a resposta, você me fala. Se ela te falar, faz porque vai ser bom, aí você me procura. Tá bom? É isso que eu queria colocar. Até coloquei rápido dessa vez. Deixa eu ver se eu escrevi tudo que eu sempre escrevo. Falei dessa questão do tema, integrei o campo. Perfeito. Outra coisa que eu costumo fazer hoje em dia, que eu acho legal. Já falou? Depois você me conta, então. Outra coisa que eu acho legal, que eu tenho feito hoje. Quando eu atendo, hoje eu faço um atendimento assim. Atendo a pessoa, faço um atendimento, depois de mais ou menos 30 e poucos dias, eu faço um atendimento posterior, que eu já deixo agendado. Por que eu percebi isso? Por conta dessa questão que eu passei, de não entender muito bem o que está acontecendo. Depois você faz um processo profundo, sua vida pode dar umas várias reviravoltas. Depois eu faço um atendimento posterior, onde a pessoa me conta o que aconteceu, o que ela de repente precisa olhar ainda no campo, e aí a gente fecha. Eu vejo que faz um ciclo interessante e que tem facilitado essa questão de entendimento do processo. Então eu tenho atendido só assim. Hoje eu nem faço, antes eu fazia assim, a pessoa escolhia. Hoje eu só faço dessa forma, porque é onde eu me sinto mais confortável e onde eu falo, não, é assim que eu acredito que se trabalha melhor. Tem funcionado para as pessoas, pelo menos tem gente que já fez aqui e que gostou dessa forma. A gente vai fazer a vivência que eu falei. Se vocês tiverem caneta, ok, senão vocês vão aqui no sentir e na racionalização. Mas eu vou ler as cartas que eu peguei no início, né? Não estava todo mundo aqui, ó. Primeira cartinha da constelação, falou assim, ó: eu sigo a vida e nela vou fazer algo de bom em honra a você. Essa frase é boa, hein? Aí depois tirei do oráculo. O controle é uma ilusão. Isso significa que tudo que você pode fazer é a sua parte da melhor maneira possível e entregar. Tudo que tiver que acontecer, acontecerá no tempo devido. Acredite que tudo está correto e se ajeitará. Isso é ter fé. Isso tem a ver com o que eu disse também. Não é que está certo, errado, enfim, tem formas de fazer. Também estava tudo certo. Eu confiei. Falei, é isso, com o tempo o negócio vai vir. Então confiei que é ter fé mesmo, né? Acreditar e que a coisa vai reverberar
talvez em algo que eu ainda não tenha compreensão, porque a gente quer encaixar tudo. Às vezes eu não preciso ter essa compreensão. Também foi um processo que eu precisei, sabendo como eu sou, a confiar em algo maior. Talvez era isso que eu precisava viver. Né? Então isso é ter fé. E a gente ter fé é acreditar que as coisas vão dar certo e que elas, mesmo que às vezes está meio desafiador, ela está dando certo já. Esse é o ponto, né? E que ela vai te levar para algum lugar. Você vê como tudo está conectado? Eu falei da minha avó, conectei com ela em 2012, depois em 2017 veio na constelação e tinha total sentido para minha vida. Então, por isso que foi muito interessante. Mas vamos fazer a vivência aqui. Vamos lá. Vou colocar, ó, vou fazer diferente hoje. Vou colocar aqui o campo. Não vai dar para ver tudo, porque ele é redondo assim, ó. Mas vai dar para ver a metade. Então, eu geralmente, quando eu faço aquele processo de entrevista, depois eu vou colocar no campo aqui. Alguns já fizeram constelação comigo, já sabem, ou participaram de eventos. Eu utilizo esse campo, porque aí esse campo começa a ressoar. A gente vai fazer uma atividade agora, onde a gente vai utilizar esse campo. Acho que vale a pena a gente fazer. Qual que é a base da constelação familiar? E, aliás, eu digo mais, né? As terapias de uma forma geral, né? Qual que é a nossa origem? A gente vai olhar, basicamente, nosso pai e nossa mãe. A gente sabe que é por ali. Então, da onde que veio a vida? Desse pai e dessa mãe. Então, vamos nessa base. Eu acho que é importante a gente olhar para isso, da maneira que vier. O que eu vou fazer com vocês? A gente vai se conectar com esse campo, né? O campo de vocês. Então, confia no campo de vocês. E eu vou colocar uns elementos aqui. Eu vou só falar os números e eu vou explicar para vocês como vocês vão fazer. Se você tiver uma caneta para anotar é bom, porque depois você tem esse insight aí do que vier. Mas se não tem problema, você se conecta com isso, guarda aí dentro que tá tudo certo, como eu falei lá, né? Então vamos lá, vamos ter fé que vai. Então, vamos fazer uma respiração, fechar os olhos. Mais uma vez. Vai sentindo o seu corpo, seus pés, a sua estrutura, a energia que vem através da planta dos seus pés, a conexão com as suas raízes, com a sua ancestralidade. Sente essa energia subindo pela planta dos seus pés, vindo pelas suas pernas, seguindo aqui pelos joelhos. Se permita sentir. Deixa aí subindo essa energia até aqui a parte da lombar, que é a sua estrutura. Não tem problema se você estiver sentado, deitado ou em pé. Sente aqui a energia vindo aqui na sua lombar. Vai subindo pela sua coluna vertebral. Isso, vai chegando nos ombros. Primeira coisa que você vai sentir, primeiro se tem algum peso. E agora ressoando com esse campo, sente se o peso é do lado direito ou do lado esquerdo, ou dos dois, ou não tem peso. Mexe o pescoço. Isso, e deixa essa energia subir até a sua cabeça, em conexão a algo maior, ao que te trouxe até aqui, ao momento presente. E entre em contato também com esse campo aqui, que eu mostrei para vocês, esse campo redondo. Vamos se conectar com essa energia, se conectar com esse campo. Essa ressonância que a gente está aprendendo ainda como que ela vem, mas ela existe. Então vamos confiar nesse campo. Então vamos abrir esse campo para vocês e vamos se conectar. Então, são 3 números, eu vou pegar 3 números. 1, 2 e 3. Então eu vou começar pelo número 1. Eu vou colocar o número 1 aqui. É esse aqui o número 1. Eu vou pegar pedra porque aí fica um... A gente chama isso aqui de elemento, representante, enfim. Então eu vou pegar aqui o número 1. Você vai se conectar com ele aqui, tá? Número 1. Vou aqui mais no meio. Se você não conseguir se conectar,
Às vezes fecha os olhos, olha para ele, respira. E aí você vai anotar ou sentir o que vem quando você olha para esse número 1, para essa pedra aqui. O que vem? Qualquer sensação que vier, algo que vier na sua cabeça ou alguma sensação física. Então o corpo também responde pra gente. Então às vezes eu olho para esse número 1 aqui e eu, sei lá, me sinto um pouco ansioso, me dá uma, né, eu tenho conexão, mas não sinto nada, ou é neutro, ou às vezes eu não sinto. Então o que vier é informação, tudo é informação. Ou então, fiquei um pouco ansioso. Então, o que você sentiu quando olhou para esse aqui? Se quiser escrever, pode escrever alguém aqui. Ou, mas não tem problema. Escreve num papel ou sente, ressoa com esse aqui. Se alguém quiser escrever, eu vou. O que sentiu quando olhou. Que demora um pouquinho, né, quando vem. Tá. Agora, visualiza, sente o número 2. Tá? Número 2. Vou colocar o número 2 aqui. Esse é o número 2. Agora vamos lá de novo. Escreve, sente o que você... Quando você olha para esse número 2, o que vem para você? O que você sente? Escreve aí, ou pode escrever alguém aqui que quiser, mas se não quiser se expor, não tem problema. Vou fazer um movimento aqui. Esse aqui é o número 1 olhando para o número 2. Sente aí o que acontece com você quando esse 1 olha dessa forma para o número 2. Dá um tempinho aqui para você se conectar com isso. Como eu falei, você pode anotar, pode sentir. Às vezes fala assim, coloquei aqui esses dois, não sei, não ficou bom nessa posição, assim, um de frente para o outro. Não ficou bom, me senti um pouco ansioso, ansiosa. Tem problema, é isso mesmo. Ok? Agora eu vou virar eles aqui e vou colocar um outro elemento. Número 3. Essa pedra azul aqui, que tem um... essa daqui é... Não, essa daqui não é azul, essa daqui é... Esqueci agora o nome dela. Meu lilás, né? É a... Nossa, a Bic é boa de pedra, esqueci agora o nome dela. Não importa. Eu vou colocar essa pedra aqui no meio, entre os dois. Entre esse número 2, o verde mais claro, o verde mais escuro. E agora que entra o número 3. Quando você olha o número 3, o que vem? Anota aí o que vem, o que você sente. Confia aí no campo, na sua intuição, no seu corpo, o que ele fala com você. Deixa sentir. Tá. Agora eu vou fazer um movimento aqui com esse 3. Ele vai sair daqui do meio, tá? Para algumas pessoas, talvez no meio ele não ficou muito bom, ele assim no meio, tá? Aí eu vou colocar esses daqui e ele um pouquinho na frente. O que vocês sentem quando ele está nessa posição? Agora eu vou virar esse 3 aqui, olhando para esses dois. Vamos ver o que vem. Confia aí. Às vezes pode ficar bom, às vezes nem tanto. Depende. Isso, agora ele está olhando aqui para esses dois aqui, ele está olhando para cá. Só escreve depois o que você sente quando ele fez esse movimento. E agora a gente vai voltar para frente. Isso. É um movimento bem simples e rápido, mas pode trazer algumas informações, né? A gente entra em ressonância com esse campo e te dá algumas informações. Então vamos lá. Vamos começar a revelar quem que era quem aqui.
Então esse número 1 aqui é o seu pai. Esse é o número 1. Vê se quando revela que é o seu pai, o que você sente e também o que tinha lá quando você anotou, quando você vê esse número 1 verde escuro. Número 2, aqui o verde claro, sua mãe. Esse é o número 2. Lembra vocês quando os dois estavam um de frente para o outro, que essa é uma informação importante. O que você sentia? Esses dois aqui, pai e mãe. Esse 3 aqui ficou meio óbvio, mas importante que a gente está olhando a base é você. Então esse 3 aqui é você. Lembra quando você estava no meio entre os dois, o que você sentiu quando você estava no meio dos dois? O que vinha quando você estava no meio dos dois? E qual o movimento, quando foi feito esse movimento para frente e eles para trás, o que você sentia quando você olhava para eles, né? Que eu virei, olhando o que você sentia. Para a gente dar uma olhada de forma mais precisa, vou virar de novo. Isso não interfere se você conheceu o seu pai, a gente está falando dos pais biológicos aqui, mas talvez se você não tenha conhecido, é a energia que vem, você se ressoa com ele, porque através desse homem e dessa mulher veio a vida para você, né? Você nasceu através dessa junção desses dois homens. A gente não está desse homem e dessa mulher, dessas duas pessoas. A gente não está entrando nesses detalhes aqui. Mas vamos nisso, tá? Vamos falar uma frase aqui para eles que eu acho que é importante. Você vai falar assim, ó, eu vejo vocês, você pode até repetir em voz alta se quiser, ou mentalmente. Eu vejo vocês, e quando eu os vejo, eu me reconheço. Sente como ressoa essa frase em você? Geralmente é bem aqui, tá? Mas se não sentiu, não tem problema, tá tudo certo. E quando eu vejo vocês, eu reconheço. E eu reconheço que através de vocês eu tenho a minha vida. A minha vida só existe por causa de vocês. Essa é a minha realidade. E a partir de agora, eu tenho todos os recursos necessários para reconhecer isso. E do meu lugar, eu posso seguir adiante. Vê como que essa frase ressoa em você, se você conseguiu repetir. E agora eu vou virar você aqui, ó, olhando para o futuro, tá? Olhando para frente. Ele ficou invertido aqui, mas a gente vai fazer porque está no direito da forma que vocês estão vendo, tá? Mas a gente vai visualizar sempre um direito e esquerdo. Deixei proposital. Mas pensa que seu pai está no seu lado direito e sua mãe no lado esquerdo, porque aqui inverte. Então, vou seguindo um pouquinho, você mais para frente, não vai dar para enxergar. Tá bom, né? Um pouquinho mais para frente. Agora, se você puder fechar os olhos, a gente vai fazer uma coisa chamada ponte para o futuro, tá? Então agora você visualiza, faz um filminho na sua cabeça, como você quer estar no futuro. Pode ser um futuro amanhã, daqui a um tempo, algo que você quer para você, tá? Vamos aproveitar essa energia que está vindo de trás. E aí fecha os olhos. Faz esse filminho, vamos lá. Visualiza como você quer estar amanhã. Como você quer talvez estar num trabalho, num relacionamento. Tenta visualizar que energia que vem quando você se visualiza no futuro. Seja um futuro próximo, um futuro mais para frente. Visualiza. Segue. Isso. Faz esse filminho na sua cabeça de como você consegue se visualizar. Isso. E agora que você fez essa ponte para o futuro, esse tempo futuro, você olha para cá e vê aí esse próximo passo que você pode dar possível para alcançar nesse futuro. Então, um próximo passo aí que você pode dar
em direção a esse futuro. Talvez se olhar de uma outra maneira, uma coisa simples, tá? Algo que você possa fazer em direção a esse futuro. É uma viagem? Vou olhar lá, quanto que é para ir para essa viagem, quanto que eu poderia ir. É um relacionamento que eu quero muito? O que será que eu preciso fazer? Talvez eu vou me arrumar um pouquinho mais amanhã. Algo que você possa fazer que seja possível. Ah, meu trabalho, quero mudar? Qual a profissão que eu gosto? A partir de amanhã eu começar a olhar um pouquinho o que eu gosto de fazer. Então, vamos nisso, vamos nessa ponte para o futuro. Tá bom? É belo, uau, né? É forte, né? Então é isso, é esse exercício, esse movimento que eu queria fazer com vocês, dessa conexão. Agora vamos fechar esse campo, tá? Esse tipo de... eu quero ressaltar que assim, não é nada esotérico, faz fechamento, mas é uma coisa que você coloca para... Você direciona. Então assim, eu direciono que eu abri o campo. Eu direciono que eu fechei o campo. Então vamos lá. Então, fechar os olhos. Vamos integralizar isso que a gente acabou de vivenciar, o que você acabou de vivenciar. Essa conexão que você fez com a sua história, com as suas origens. E através dessa conexão, essa direção para o futuro. Então coloca aqui a mão no peito, no cardíaco. Integraliza isso dentro de você, massageia aqui um pouco o peito. Respira. Vamos integralizar tudo isso. Sempre com muita gratidão e respeito a toda essa história. Porque somente através desses ancestrais, do seu pai e da sua mãe, você é a pessoa que você é hoje. E também por conta de toda a história que você viveu até aqui. Tá? Essa conexão também para o futuro. E a gente fecha, peço autorização para a gente fechar aqui o campo. Respirando. E no seu tempo vai abrindo os seus olhos. Vou até tirar do jeito que ele está aqui. Vou colocar para cá. Ufa. E é isso. Alguém quer me contar aqui se foi, conseguiu fazer o exercício? Só me fala aqui alguém, aí a gente encerra. Esperando. Se não conseguiu, é que demora um pouquinho para vir também o comentário. Se não conseguiu fazer nesse primeiro momento, dá para voltar a fazer de novo, pensar. A gente sempre se reconecta de outras formas. Cada vez que a gente faz, a gente está mais preparado para isso. Isso aqui é para demonstrar um pouco como que a gente ressoa com esse campo, né? Como que isso funciona. Uma forma bem simples, ó, a Fátima conseguiu fazer. De uma forma relativamente simples, mas porém bem profunda, né? A gente sabe o quão profundo é quando a gente se conecta com as nossas raízes, mas cada vez que a gente mexe isso, a gente limpa um pouco mais, a gente vai ficando mais leve. Esse é o objetivo que a gente busca essas ferramentas para nos auxiliar, né? E eu tô aqui fazendo também o meu papel, servindo a vida aí da forma que foi me colocada. Depois eu conto a minha história melhor do trabalho, eu contei como cliente, né? Da minha história também para chegar aqui como trabalho, fiz esse link, mas nada é por acaso, né? A gente está aqui porque a gente tem que estar, né? É isso, tá bom? Quero agradecer muito aí a presença de todos, sei que o tempo é o bem mais precioso, eu sempre falo isso. Eu agradeço muito sempre quando vocês estão aqui ao vivo, porque tem uma energia muito boa. E também eu vou deixar ela salva aqui, e depois vocês mandam para alguém que tem interesse, quer fazer um exercício, quer conhecer um pouquinho mais. Eu compartilho a minha história sem problema nenhum, hoje em dia está tudo bem. E é um prazer sempre estar dividindo isso com vocês e vamos em frente, tá bom? Foi forte, né, mãe? Te amo. Um beijo, gente. Boa noite.